Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo, ó, 100%. Imagina que lugar bonito que eu estou. Na verdade, um lugar muito conhecido por todos os moradores aqui do estado de Rondônia, né? É que às vezes passa por aqui e não percebe a beleza que é o nosso querido Rio Machado, a nossa ponte que atravessa aqui o coração do estado de Rondônia, a cidade, né, que é intitulada Coração do estado de Rondônia, minha querida cidade de Ji-Paraná. Quero mandar um abraço especial a todos os meus amigos, meus irmãos da cidade de Ji-Paraná, todo o estado de Rondônia. E eu estou exatamente aqui, ó. Vocês podem acompanhar aí esse lugar maravilhoso, esse lugar bonito. Aqui é o famoso Rio Machado, né? E esse rio aqui eu já contei para vocês em outro vídeo que eu aprendi a nadar. Foi exatamente neste rio aqui que eu aprendi a nadar, foi aqui que eu pesquei muito. Ali na frente vocês estão vendo a ponte, do outro lado da ponte eu já morei ali, né? Foi muito bom, passei parte da minha infância nadando, pescando aqui nesse rio, morando às margens desse rio aqui, né? E agora eu quero dividir com vocês mais uma vez esse lugar bonito, para mim um lugar especial. Tá aí a nossa van. Ó, pessoal, já tem o adesivo, né? Falando de Cristo na estrada. A minha parada aqui em Ji-Paraná foi para passar ali numa gráfica, para colocar ali o símbolo do YouTube e do Facebook, né? O pessoal tá trabalhando lá nesse material para que a gente tenha aí em breve, né, o símbolo do Facebook e do YouTube. Se você está seguindo o nosso canal, muito obrigado, viu? Você que nos acompanha aí no YouTube, muito obrigado. Assista o vídeo até o final, compartilhe com as outras pessoas também. É muito importante que você faça isso. Além de compartilhar, indique, né? Copie o link, cole aí nas suas redes sociais, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Da mesma maneira, você que está com a gente aí no Facebook, muito obrigado por estar colaborando. Olha, www.falandodecristonaestrada.com é o nosso site e também é a nossa rádio, tá? Uma rádio 100% evangélica. Você pode acompanhar toda a nossa programação. E é aqui que eu escolhi para gravar, continuar falando daquele tema Ame a Deus. Um tema que me chamou muita atenção e que eu tenho lido a respeito do tema, do assunto. Eu tenho assistido vários vídeos para poder dar também aqui, né, a minha contribuição nesse estudo que eu julgo ser muito especial. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento ou, em algumas versões, de toda a nossa força. Esse tema é muito importante e eu quero dividir pelo menos aí uns 4 ou 5 vídeos, né, para você estar acompanhando comigo esse tema maravilhoso. Então tá aqui, ó, nas margens do Rio Machado. E aqui tá, vou mostrar para vocês os nossos equipamentos, né, como é que funciona, ó, tá vendo? Tá ali a minha Bíblia, amiga, companheira de sempre, né? Tá aqui o nosso notebook para eu fazer a leitura, né? Ali eu coloco os temas bíblicos na tela para ficar mais fácil, né, mais rápido, porque o vídeo é pequeno, né, curto. Aqui, ó, embaixo dessa árvore. Olha aí. E vai ser daqui que hoje o Falando de Cristo na Estrada estará gravando aí o seu vídeo. Se não der tempo de eu adesivar, amanhã estarei novamente aqui. E amanhã, portanto, nós vamos estar gravando mais um tema aí lá do outro lado, né? Ó, se acompanhar aí, o belo Rio Machado, ó. Ah? Continue conosco e vamos estudar a palavra de Deus. Muito bem, meus amigos, então agora nós estamos aqui para poder orar, né, e depois recapitularmos a nossa lição. Em minhas mãos, como sempre, minha velha amiga e companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Em minhas mãos também o nosso manual de ensino, Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio, verdade para a gente aplicar ainda hoje. Lembrando que o livro de Deuteronômio é o último livro da lei, ou os últimos escritos de Moisés para aquele povo que estava prestes a entrar na Canaã física, na terra prometida. Olha, esta semana os irmãos adventistas estão entregando esse livro que faz parte do projeto Impacto Esperança. Eu já estou distribuindo os meus, aliás, restam apenas 2 unidades, mas chegando em Rolim de Moura eu terei novas unidades para estar distribuindo, porque
Esse livro é muito importante. Você vai saber o que está acontecendo com o mundo e o que a Bíblia fala desses acontecimentos, né? Desemprego, fome, desastres naturais, pandemias, criminalidades, né? Será que isso está na Bíblia? Será que faz parte do tempo do fim? Então leia esse livro, tá? De Mark Filho, Impacto e Esperança, um material distribuído pelos irmãos adventistas do sétimo dia, ao qual vai o meu abraço. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui às margens desse rio maravilhoso para estudarmos a sua santa palavra. Nos capacite e seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Bem, eu já mostrei para vocês aí, né, o lugar maravilhoso em que eu estou, aqui na querida cidade de Ji, Paraná. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e no Facebook, a página Falando de Cristo na Estrada. Meus irmãos, vamos dar continuidade sobre aquele tema que eu disse para vocês, que realmente é muito importante, né? Ame o Senhor seu Deus. É o tema de número 4 e eu falei que eu vou me debruçar nesse tema aqui para a gente se alimentar da palavra de Deus, porque é muito importante. Verso para memorizar está em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Palavras que Jesus vai repetir lá em Marcos, também lá em Mateus, para os fariseus, quando eles perguntam qual é o grande mandamento da lei. Qual é o grande mandamento da lei? Lei se refere aos livros de Moisés, tá? Então aquele escriba fariseu, ele estava observando Jesus, na conversa que Jesus estava tendo com os saduceus, que não criam ali, né, que deviam dar tributo, pagar impostos a Roma, e também não acreditavam na ressurreição. Eles eram muitos liberais, né? Enquanto os fariseus eram legalistas. E os fariseus vão testar e chega para ele e fala: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou qual é o grande mandamento que Moisés escreveu? E Jesus vai falar para eles o que está aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E depois Jesus vai falar do segundo mandamento, né? Que ele diz que é igual, amar o seu próximo. E João reforça: como é que você pode amar a Deus se você não consegue ver, se você não ama o seu irmão a quem você consegue ver, né? Tá vendo como é interessante esse estudo? É interessante estarmos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, então os temas dessa lição, eu já fiz aí a introdução no vídeo anterior, né? Nós vamos falar sobre o amor de Deus, amor e medo, e vamos falar também sobre o amor e a lei de Deus, né? Os decálogos, os 10 mandamentos, que ele escreve ali com o próprio dedo. No último vídeo eu terminei com Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Mas hoje eu quero ler para vocês Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 até o verso 9, para você entender o contexto em que Moisés está falando essas palavras, né? Lembrando que o capítulo 6 vem depois do capítulo 5. É óbvio, só que no capítulo 5 ele está recapitulando os 10 mandamentos, aquela lei que Deus escreveu nas 2 tábuas. 4 primeiros mandamentos, ensinando o homem a amar a Deus sobre todas as coisas, está numa tábua, e os outros 6 mandamentos, escritos na outra tábua, que ensina o homem a se relacionar e amar o seu próximo, tá? Por isso que aparece como resumido lá no Novo Testamento, amar a Deus e amar ao próximo, né? Depende toda a lei, todos os livros que Moisés escreveu e todos os livros que os profetas escreveram, ok? Agora, quando você resume numa aluna, né? Se eu resumir esse livro para vocês aqui, não significa que o livro não vale mais, eu apenas resumi o livro, tá? Então tem muita gente que faz aí uma pequena, média, outros grande confusão a respeito do tema, tá? Então vamos ler Deuteronômio capítulo 6, o título é clássico, né? Mesmo aqui na minha Bíblia, que é mais tradicional, ele diz assim: o fim da lei é a obediência. Agora, esse fim não é de tem end, terminou aqui, né? Não, o fim aqui é a finalidade, tá? O fim desse vídeo é que você conheça a palavra de Deus. Não significa que eu não vou gravar outros vídeos. Estou falando da finalidade desse vídeo, é que você passa a conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Então o título é: o fim da lei é a obediência. É o que Jesus está falando lá, que Paulo vai estar falando o tempo todo, né? O fim da lei é a obediência. A finalidade da lei, dos escritos de Moisés, do decálogo, a lei moral, os 10 mandamentos, dos profetas, é que nós passamos a obedecer a Deus por amar a Deus. E como amar esse Deus? Conhecendo,
se relacionando com ele, né? Entrando em aliança. Irmãos, entrar em aliança é entrar num relacionamento, é andar, é caminhar com ele. Por isso ele vai falar, né? Olha, você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, né? Vem a mim. Depois ele vai falar do jugo, né? O jugo é você estar trelado a ele, caminhar com ele. Mesmo que você não consiga caminhar no mesmo passo, ele está disposto a te levantar quantas vezes for necessário, né? E ele vai falar que o jugo dele, essa canga, né, é mais suave, mais tranquilo do que aquilo que os fariseus colocavam sobre as outras pessoas. Algumas religiões colocam sobre outras pessoas, alguns pais colocam sobre filhos, né, esposo sobre esposa, e por aí vai. Tá? O jugo de Cristo realmente é mais suave, né? Por quê? Porque ele é o fazedor de jugo, e ele deixa isso muito bem retratado no tema do Evangelho. O fim da lei é a obediência. Abra sua Bíblia. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que se cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha o verso 4, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Está lembrando de alguma coisa lá de Apocalipse, né? Quando há um contraste, uma contrafração de Satanás, colocando a marca dele na testa ou na mão? Pois é. É muito bom que você leia Deuteronômio capítulo 6 e esses versos aqui. E ele termina o verso 9 dizendo: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bom, o tema desta lição, o tema geral, o contexto geral é a verdade presente em Deuteronômio, ou seja, o que nós podemos aplicar de Deuteronômio para nós hoje. Israel espiritual, um povo santo, um povo escolhido de Deus, prestes a entrar na Canaã celestial. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Mas eu vou, e eu vou preparar lugar. E quando eu terminar de preparar esse lugar, eu voltarei para buscar vocês. Eu vou levar vocês para que vocês estejam aonde eu estiver para todo sempre. Amém. Promessa de Jesus para você e para a sua casa. Meus irmãos, é muito forte o que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Tudo que eu li aqui deve ser aplicado para nós, cristãos do século 21. Muitas pessoas estão pregando que foi anulado, que não devemos mais cumprir, obedecer o que está escrito aqui no Antigo Testamento. Mas o próprio Cristo vai repetir estas palavras lá em Marcos e lá em Lucas, né? Quando ele é questionado sobre o grande mandamento que Moisés escreveu. Agora, Moisés, ele passa esses versos depois do capítulo 5, depois de ele ter falado para aquele povo tudo o que Deus havia escrito com o seu próprio dedo lá no Monte Sinai, lá em Horebe, fazendo parte do pacto, da aliança que foi entregue para eles. Ok? Tudo bem com vocês? Então, quando nós lemos aqui a Deuteronômio 6, de 1 e 9, a construção da primeira frase, esta é a lei, indica que lei, irmão, se refere ao que se segue, né? Os estatutos e os juízos, Deuteronômio 6, 1, você pode comparar com Deuteronômio capítulo 5, verso 1, diz assim, ó:
chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendeis e cuideis em cumprir. E cuideis em cumprirdes. Ele diz no verso 2, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Ele vai no verso 4 e a partir do verso 7 ele começa a repetir o decálogo, os 10 mandamentos que Deus ordenou que Moisés ensinasse. Portanto, quando Moisés pronunciou as primeiras palavras, esta é a lei, ele aludiu aos 10 mandamentos que havia acabado de listar aí em Deuteronômio capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Entendeu? Além disso, esse artigo definido aí antes da palavra lei ou mandamento sugere ênfase, é destaque. Essa lei é o mandamento por excelência, que inclui todos os outros mandamentos. Curiosamente, irmãos, o mesmo verbo ordenar que Moisés usou aqui em sua introdução, reaparece no meio da passagem em conexão com o mandamento do amor, Deuteronômio capítulo 6, verso 6. E ali também como introdução, no verso 1, aparece em conexão com o verbo ensinar. O que eu quero dizer com isso? Esse eco sugere, irmãos, claramente que o mandamento do amor era o que Moisés tinha em mente quando ele pronunciou o decálogo, quando ele repetiu os 10 mandamentos ali para o povo que estava prestes a entrar na terra prometida. E quando Jesus identificou o mandamento do amor com o primeiro mandamento lá em Marcos capítulo 12, lá em Mateus, ele estava em harmonia com o comentário de Moisés sobre a lei, ok? Ele estava em harmonia com o comentário de Moisés sobre a lei, sobre o decálogo, os 10 mandamentos. A primeira tábua continha 4 mandamentos que ensinam o homem a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, que vem de dentro, é do íntimo, é do interior para o exterior, de toda a alma, falando da plenitude do ser, quer comais, bebais ou fazeis qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus e de todo entendimento ou de toda a sua força. Porque há muitas pessoas que precisam de 1 ano, 2, 3, 10 anos estudando a Bíblia, fazendo teologia, precisa de experiências dramáticas para aprender a amar a Deus. E outras pessoas apenas obedecem, conhece 1 ou 2 linhas da Bíblia, apenas ouviu falar, tem uma pequena experiência e ama com a mesma intensidade. Amém? Próximo vídeo nós vamos tratar aqui de Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, teus netos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deuteronômio capítulo 6, verso 2, tá? Será o tema que nós vamos abordar no próximo vídeo. Muito bem, agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui, mostrei da onde eu estou fazendo esta gravação, esse estudo bíblico aqui sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. Aqui, irmãos, deixa eu só fazer uma correção, eu falei, Rio Machado, aqui na verdade nós temos a junção do rio Urupá e rio Machado se torna o rio Ji-Paraná. É isso mesmo, parceiro? Isso, estou aqui com um morador aqui, então o rio Urupá e o rio Machado, eles se transformam aqui no grande rio Ji-Paraná, tá ok? E das margens do rio Ji-Paraná, falando de Cristo na estrada, aqui no YouTube e também no Facebook. Oremos mais uma vez? Ore por mim, estarei orando por vocês, juntos vamos orar um pelos outros. Querido Deus, amado Pai, lhe agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra sobre esse amor tão grande que o Senhor nos ama e cuida de nós e que espera que nós o amemos da mesma maneira, da mesma proporção e com todo o nosso coração, alma e conhecimento. Nossa pequenez, Senhor, pedimos perdão mais uma vez pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e apresentamos diante de Ti todas essas famílias que estão acompanhando esse programa, que o Senhor derrame as suas bênçãos, bênçãos de conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso.
Um forte abraço e até o próximo vídeo.